Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, corajosos. Fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão. Busque a Ele em todo o tempo para a sua vida. Fale com Deus. Não deixe nada te impedir de falar com Deus ou abalar a sua fé. Se mantenha nele. E nessa terça-feira linda e abençoada, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 a seguir, onde a Bíblia vai nos dizer sobre uma mulher que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Glórias ao Senhor por estes versos, onde a palavra do Senhor vai nos trazer uma narrativa em que Jesus, ao ceiar na casa de um fariseu, sentado à mesa, tomando lugar à mesa, havia uma mulher ali, pecadora. A Bíblia não nos diz o nome daquela mulher, mas traz uma característica dela, peculiar dela e que é peculiar de todos nós, pecadores, pecadora. Mas aquela mulher teve uma rendição, uma entrega total da sua vida a Jesus. E quando eu digo assim, eu quero dizer isso a você, exatamente a você. A sua entrega para Deus tem sido na totalidade. Nós precisamos nos entregar para Deus na totalidade, sermos íntegros no Senhor. Pois não adianta nós dizermos que nós servimos ao Senhor, mas não entregamos na totalidade. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a sua força. Nós precisamos ter todo o nosso ser voltado para Deus. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Olha, nós temos que ter o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ou o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, totalmente voltados para Deus. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, verso 1, a Bíblia vai nos dizer que nós temos que oferecer um culto racional a Deus, sacrifício vivo. E foi exatamente o que aquela mulher fez. Primeiro, ela estava por detrás de Jesus aos seus pés. Ela não sentou à mesa. Primeiro, ela reconheceu ser uma pecadora. Ela reconheceu uma mulher que precisava mudar a sua vida, o seu comportamento. Ela mostrou-se arrependida porque ela estava prostrada aos pés de Jesus, chorando, adorando.
E assim ela amou a Jesus com toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Exatamente o que o Senhor quer de nós, ela se mostrou íntegra nele. E como assim? Primeiro, ela estava ali, quedada aos pés, de joelhos dobrados. Ali ela mostra reverência ao Senhor. Ela mostra um culto de corpo, um culto físico, quando ela dobra os seus joelhos e mais adiante, quando ela enxuga suas lágrimas com seus cabelos. Ela usa a sua parte física em adoração a Deus. Ela não se encontra resistente a dobrar os joelhos, a orar, a se prostrar. E aí? E você? Você tem se quedado ao Senhor, você tem se rendido ao Senhor, você ergue as suas mãos em adoração, você dobra os seus joelhos em oração, por volição, por vontade. Nós precisamos adorar a Deus por meio do nosso comportamento, por meio das nossas vestes, por meio das nossas mãos, dos nossos joelhos, dos nossos lábios. Aquela mulher estava exatamente adorando a Deus de todo o seu corpo, de todo o seu coração. E olha, regava os pés de Jesus com suas lágrimas. Aqui é a expressão de alma, de sentimentos. Os sentimentos da sua alma estavam voltados para Deus, em adoração totalmente rendida ao Senhor. E você, com toda a sua alma, você tem amado ao Senhor? A sua alma tem sido voltada para o Senhor, ou os seus sentimentos são sentimentos de ira? São sentimentos de arrogância, são sentimentos de inveja, de cobiça? Quais têm sido os seus sentimentos? Quais têm sido as suas intenções? Nós não podemos ser daqueles que servimos a Deus só aparentemente. As pessoas olham nós por fora e veem em nós um homem ou uma mulher de Deus. Mas e as nossas intenções e os nossos sentimentos? O Senhor, Ele sonda coração. O Senhor esquadrinha pensamento para dar a cada um de nós conforme o proceder. Nós precisamos ter uma vida totalmente voltada para Deus, assim como aquela mulher. E aquela mulher ainda enxugava os pés de Jesus com seus cabelos, porque os pés estavam carregados de suas lágrimas, mas ela não queria. Ela adorava até mesmo o Senhor com seus cabelos. Mais uma vez adorando de corpo, de alma. E quando o Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, é de mente, é espiritualmente falando. E aquela mulher, além de beijar os pés de Jesus, que também é outro culto, por meio do seu físico, de todo o seu corpo, ela ungia com unguento. Aqui vem a parte espiritual de todo o seu entendimento. Ela adorava a Deus por meio da fé. Porque aquele unguento, aquele perfume extremamente caro, nobre, as pessoas juntavam dinheiro para comprar, para que fosse derramado sobre o defunto, sobre a pessoa já morta. E aquela mulher profeticamente, porque vivia pela fé, sabia que estava de frente ao Cristo, ao Messias, àquele que seria crucificado, morto, para que fôssemos salvos. Ela fazia reconhecer o Senhor como Salvador, como Messias, como o ressurreto, aquele que morreria por nós, para nos salvar por meio da ressurreição.
Foi exatamente o que ela fez. Provavelmente ela tinha juntado todo o dinheiro que tinha, talvez por meios errados, mas a intenção era maravilhosa. A intenção era maravilhosa. A intenção dela era reverência diante do Salvador quando ela ungia, porque ela cria que ali estava diante daquele que veio para nos salvar. E você? E você? O que você tem feito? Mostrado, revelado que você de fato tem fé que o Salvador vem para te salvar. Quais têm sido suas ações? Porque às vezes você tem vivido de um modo ou de uma forma como se Jesus não fosse voltar. Será que você tem vivido de fato como se Jesus estivesse voltando? Como Jesus vai voltar? Porque se nós vivermos assim, nós vestimos o capacete da salvação na nossa mente, nós trazemos a todo tempo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. A todo tempo nós lembramos que Jesus está voltando e assim nós nos mantemos preparados para essa volta de alma, de espírito, de alma e de corpo irrepreensíveis diante de Deus, amando o Senhor nosso Deus de toda a nossa força, de todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. É na integridade. Aquela mulher se revelou uma mulher que se entregou totalmente ao Senhor, arrependida, reverenciando ao Messias, ao Senhor, entregando a sua vida na totalidade de corpo, de alma e entregando o seu espírito, mostrando que ali ela começava uma vida efetiva de fé. É assim que nós devemos ser. Andarmos pela fé, vivermos de fato como pessoas que creem em Jesus como Senhor e Salvador, que creem que Ele está voltando e assim nos mantermos preparados para a sua volta como igreja, como pessoas que têm buscado a santidade, como pessoas que têm de fato buscado a presença do Senhor e que veem e têm absoluta certeza que nós não merecemos nada se não for pela graça, que nós somos merecedores de punição, de sermos chicoteados, mas que um dia Jesus foi por nós. E assim, se cremos que Ele foi crucificado por nós, nós buscamos não pecar mais, nós buscamos andar íntegros nele, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Você tem andado segundo o querer de Deus? Íntegro, de corpo, de alma e espírito, íntegros no Senhor. Amando a Deus com toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Ter uma vida completamente voltada para Cristo, aos pés de Cristo, como essa mulher. Porque foi assim que essa mulher foi perdoada. Porque ela amou muito. Ela amou na integridade. Ela mostrou por meio dela totalmente, corpo, alma e espírito, o quão ela amava Jesus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça sobre essa vida que me ouve. Deus, enche essa vida com a tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus, se conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal, nos mantendo íntegros em ti. Que nós possamos, Deus, em todo o tempo confessar o Senhor como nosso Senhor e Salvador e estarmos preparados para a tua volta. Ora, vem, Senhor Jesus, Maranata. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Amém,
Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro, porque algumas pessoas pensam ser Poliana, mas é Poliane. Amém? Tenha um dia de paz.